Pessoal, olha só, bem no finalzinho então do volume 4 da Física E, alguns comentários aqui, ó. Nós, quando estudamos gases, vimos como é que fica o gráfico para a transformação isotérmica, para a transformação isovolumétrica e para a transformação isobárica. Muito obrigado. Eu só não comentei ainda como é que é o gráfico da transformação adiabática. A própria apostila fez isso e eu quero fazer também, ó. Não custa lembrar que no gráfico P por V, se o gráfico fica uma hipérbole equilátera, é de quem que estamos falando? Isotérmica, né? Hipérbole equilátera é a isotérmica, que ganha o nome de isoterma, o gráfico de uma transformação isotérmica. O que é uma transformação adiabática? É uma curva bem suave entre duas isotermas. Por que, professor, que uma adiabática é uma curva suave entre duas isotermas? Tu concorda que para não haver troca de calor não pode ter diferença de temperatura? Né? Se um tiver quente e outro frio, o calor vai do quente para o frio, não é isso? Então, se eu vou mudando a temperatura bem lentamente, eu acabo fazendo com que o corpo tenha sempre a temperatura do ambiente em volta dele. Assim não vai haver troca de calor, certo? Então, por que o gráfico de uma adiabática, que é o gráfico em amarelo, é uma curva suave entre duas isotermas? Porque dessa maneira eu mudo de temperatura lentamente e não gero trocas de calor. Faz sentido. É importante saber reconhecer uma isoterma quando a gente for estudar ciclo de Carnot, que na verdade já é o início do volume 5. Mas vamos dar uma olhadinha aqui então nas transformações cíclicas, depois desse breve comentário sobre a isoterma. Cara, eu lembro como se fosse hoje, estava todo mundo apavorado com a termodinâmica. Era bem final do ano, estava faltando um mês para o vestibular, o cara foi falar em termodinâmica na sala de aula. Imagina o desespero. E pior, no segundo ano a gente não tinha tido uma termodinâmica bonita. Foi também tudo nas coxas, bem rápido assim. Então eu lembro que foi impactante. Eu mesmo fiquei desconfortável. E eu lembro do professor falando disso, como se fosse hoje. Ele falando, ó galerinha, então não se esqueçam. Transformação cíclica é aquela que forma um ciclo. Ah, beleza, tudo bem. Isso é lógico, né? Então, se a transformação começou nesse ponto, ela vai terminar nesse ponto. Se começou e terminou no mesmo ponto, a temperatura inicial e final são iguais. E se então a temperatura não mudou, o ΔU, como nós estudamos, fica zero. É a primeira coisa importante da transformação cíclica. O ΔU na transformação cíclica é zero. Só que aí depois ele pediu para decorar o seguinte: quando a transformação é no sentido anti-horário, o trabalho vai ficar negativo. Tu calcula a área dentro do ciclo e então o trabalho fica menos o valor da área. E quando o ciclo é no sentido horário, se tu quiser calcular o trabalho gerado naquele ciclo, mais uma vez tu calcula a área dentro do ciclo. Só que nesse caso, o trabalho fica positivo. Eu que nunca gostei de coisas do além, na hora eu levantei o braço. Professor, por que pro sentido horário é negativo, anti-horário é negativo e horário é positivo? Falou um monte e não explicou porra nenhuma. Eu fiquei bem chateado, né? Porque, pô, eu vou ter que decorar. Eu sempre fui péssimo em decoreba, sempre fui horrível em decoreba. E eu fiquei bem preocupado. Aí à tarde eu fui pra casa, né? Agoniado, com a pulga atrás da orelha. E percebi que era muito fácil explicar isso, gente. Era muito fácil. Tu concorda que esse ciclo pode ser dividido em dois ciclos como esses que eu acabei de representar? Concordas que encaixando um com o outro dá o ciclo completo? Eu havia dito lá no começo da aula que o trabalho é igual a área. É a área embaixo do gráfico. Então, se eu quiser calcular o trabalho nessa situação, eu vou pegar toda essa área aqui embaixo do gráfico, ó, toda ela. Se eu quiser calcular o trabalho nessa situação, eu vou pegar uma pontilhada daqui até aqui e vou calcular toda a área abaixo do gráfico. Trabalho e trabalho. O que aconteceu com o volume nesse caso aqui? O que aconteceu com o volume nessa situação? Primeiro aumentou e depois diminuiu, né? Certo? Tá aqui a explicação para minha confusão. Posso trocar para vocês aqui? Tudo bem para vocês? Beleza?
Porque senão vai ficar confuso de tirar conclusões. Me perdoem a confusãozinha, agora sim vai ficar muito mais fácil. Vou perguntar de novo agora. O que aconteceu com o volume daqui para cá? Ah, com certeza. O volume era esse no começo e agora é esse aqui no fim. O volume diminuiu. Quando o volume diminui, o trabalho é positivo ou negativo? Nós acabamos de ver que quando o volume diminui, o gás é espremido, o trabalho é negativo. Então essa área representa um trabalho negativo. O que aconteceu daqui para cá, gente? O volume aumentou. Quando o volume aumenta, o trabalho é... Toda essa área representa um trabalho... Se eu unir esse ciclo, essa transformação com essa, gerando um ciclo, qual trabalho vai ser maior em módulo, negativo ou positivo? Por isso que quando o ciclo gira no sentido da esquerda, a parte que vai para a esquerda tem que ser a de cima, e a parte que vai para a direita tem que ser a de baixo. O trabalho negativo vai sempre ter uma área maior do que o trabalho positivo. Então tu vê, o cara não me explicou, e eu até fico feliz, eu duvido que se ele tivesse me explicado naquele dia, eu teria ido para casa, estudado e gravado para décadas depois, certo? Então o bacana foi isso, como ele não me explicou, eu fui para casa, fucei e sozinho vi que era simples. Era só comparar a área de uma parte do ciclo com a área da outra parte e raciocinar um pouquinho. Vou, ó, senhor, quando é sentido anti-horário é sempre redondo, quando é horário... Não viaja. Eu só fiz redondo e quadrado para mostrar que o ciclo pode ter o formato que o autor da questão desejar. Embora na prática nós tenhamos algumas impossibilidades ali. Olha o que eu fiz. Peguei o ciclo quadradinho e transformei em duas partes, ó. Beleza? Juntando esses duas transformações daquele ciclo ali. Como é que eu calculo o trabalho deste ciclo? Dessa transformação? Pega o gráfico e calcula toda a área embaixo do gráfico. Já que o volume, o que aconteceu com o volume? Aumentou, né? Esse era o volume inicial, agora é o volume final. Se o volume aumentou, o trabalho fica positivo. Como é que eu calculo o trabalho dessa transformação? É a área embaixo do gráfico, é a áreazinha bem menor, olha lá, ó. E o que aconteceu com o volume da situação inicial para a situação final? O início estava aqui, o fim está lá, ó. O volume diminuiu. Quando o volume diminui, o trabalho é... Se eu junto um com o outro, quem é que ganha em módulo? Trabalho positivo ou negativo? O positivo. Logo, sempre que o ciclo ocorre no sentido horário, a transformação para a direita, que é com aumento de volume, é maior que a transformação para a esquerda, que é com redução de volume. Logo, globalmente, o trabalho fica positivo. Ou ainda, sempre que um gráfico tem transformação no sentido anti-horário, trata-se de uma máquina térmica fria, refrigerador. Sempre que o ciclo representado tem sentido horário, trata-se de um motor, uma máquina térmica quente. Então, mais uma dica importante para reconhecer o ciclo de um refrigerador ou de um motor. Basta ver se o trabalho é positivo ou negativo. Se esquecer para onde é mais, para onde é menos, se bem que tá fácil, né? Horário é positivo, anti-horário é negativo, anti é negativo. Pronto. Se esquecer isso, pica o teu ciclo em duas transformações, raciocina um pouquinho e vai se compreender. A colega acabou de pedir uma questão na tampa, uma questão perfeita para a gente usar como exemplo. Vou fazer a questãozinha. Muito obrigado pela pedida. É a questão 57 da página 123. Da página 123. Questãozinha da nossa querida UDESC. Deixa eu representar o gráfico aqui primeiro. Pressão em PA. O que é esse PA, hein, galera? Pascal, muito obrigado. Volume em metros cúbicos. Que beleza, tudo no sistema internacional. O ciclo foi um triângulo, bom para lembrar que não é um quadrado ou um círculo sempre, né? Foram fornecidos os dados e vamos ver o que ele pede. Um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo termodinâmico representado no diagrama P versus V. Ali. O trabalho em joules realizado durante um ciclo é... Trabalho é igual a área, já que é o ciclo, é a área dentro do ciclo. Que figura é essa, gente? Triângulo, base vezes altura sobre 2. Só que sentido tem o ciclo? Horário ou anti-horário?
negativo, já vou botar um menos aqui, ó. Trabalho igual. Qual é a base do triângulo, gente? Podemos considerar que a base é isso aqui, né? É do 1 ao 4, tem? 3 de base. E a altura, então, é quanto? Do 10 ao 30 é 20. 3 vezes 20, 60, dividido por 2, 30, né? Ou divide primeiro e multiplica. Menos 30 joules, que é a letrinha M. Certo? Era natural, tu fez ela um pouco antes da aula, né? Se fosse depois da aula, tenho certeza que mataria. Galerinha, esse é o exemplo. Eu vou aproveitar ainda que nós temos alguns minutos, assim como aconteceu na física C, na verdade com vocês não aconteceu, mas na outra sala, quando não teve entrega dos boletos, lembra dos boletos malditos? Eu acabei só começando o volume 5, né? Falei uma bobagemzinha, gastei 10 minutinhos com eles, não vai interferir em nada. Mas como a gente já acaba de encerrar esse volume e eu quero que vocês façam uns exercíciozinhos antes de fazer mais questões, eu vou te mostrar só um detalhezinho que nós vamos começar a ver com mais calma na aula que vem. O famoso rendimento das máquinas térmicas, certo? Que é bastante importante de a gente ver.